Olá, bem-vindo todos. Nós estamos continuando aqui falando sobre a pergunta do Vinícius, né? E esse já é o vídeo 5, né? Sobre a vontade de Deus. Lembrando que se você tiver qualquer pergunta que queira fazer pra gente, né? Vai ter ali na descrição o e-mail para você mandar essa pergunta, espiritualismocxs@gmail.com. E você pode fazer a pergunta, né? Nós estamos falando sobre as perguntas dos comentários dos vídeos que a gente postou. Continuando então a falar sobre vontade de Deus, e eu vou repetir toda a pergunta até chegar no ponto que nós vamos continuar a nossa resposta, né? Sobre o vídeo Vontade de Deus, o Vinícius França faz a seguinte pergunta: estou muito confuso com esse negócio de a vontade do Pai. Não consigo entender ou aceitar isso. Por exemplo, a Apátia de Alexandria. Ela sempre foi correta, uma filósofa fantástica e amorosa, mas que devido à ignorância espiritual se rebelaram contra ela e ela teve uma morte bem dramática, sofrida e triste, tipo Jesus ao ser sacrificado e tipo várias bruxas que foram queimadas e apedrejadas devido à intolerância religiosa, todos matando em nome de Deus. Como é possível que a vontade de Deus seja sofrimento de um filho se Jesus nos ensinou que Deus é amor? Tem algo errado, isso não é amor. Aí, disso me surge uma outra dúvida. A vontade do Pai, a dúvida é, quando falam do Pai, a que Pai estão se referindo? Deus gerador ou Deus criador? Javé, demiurgo. Estou muito confuso com tudo isso. É difícil de aceitar tudo cegamente como sendo a vontade do Pai. E agora começa a parte que nós vamos trabalhar nesse momento, onde o Vinícius vai dizer: e se a maior prova de evolução for justamente questionar o próprio Pai, ao invés de aceitar tudo cegamente, sem julgar e se questionar? Dentro do nosso entendimento, existem de modo geral 3 caminhos, né? Que são 3 grandes caminhos que têm várias subdivisões: o caminho da sabedoria, o caminho da fé e o caminho da espada. O que você, Vinícius, coloca aqui: e se a maior prova de evolução for justamente questionar o próprio Pai, ao invés de aceitar tudo cegamente, sem julgar e se questionar? Isso que você coloca é o caminho da espada. Não é errado, não é desmerecedor ou qualquer coisa assim. É só um caminho de luta, de muita luta. E você vai estar lutando com Deus. Vai ser uma intensa luta. E essa luta não é que vai parecer que você está lutando, mas na verdade Deus está te amando e você está refutando esse amor, né? Aí esse amor vem numa nova onda maior sobre você. E é cada vez um esforço maior que você tem que fazer para refutar esse amor até que chega um ponto. E digo por experiência própria. Chega um ponto que você cai de joelhos e se entrega. Porque não aguenta mais. Esse é o caminho da espada. Mas não é desmerecedor. Muito antes pelo contrário. Traz muitas oportunidades também. Mas tem de aprender e com ele nós aprendemos a ser humildes. O caminho da espada. Mas e o Vinícius continua: se Deus manda a pessoa matar e ela fizer isso porque foi a vontade do Pai, talvez isso seja uma prova de que ele não questiona nada e que realmente não ama o próximo tanto assim. Talvez seja um teste com a pessoa para ver se ela ama realmente ou se ela vai aceitar prejudicar o próprio irmão por medo de desagradar e desobedecer o Pai, o que se caracteriza como ego. Pois ela pensou, foi nela. Sentiu medo de ser julgada por Deus, ao invés de amar o irmão, mesmo que tenha que sofrer por isso. Muito bem, Vinícius. O que você fala aqui, Vinícius, é uma coisa que Allan Kardec chamou de fatalidade no Livro dos Espíritos. Mas antes de falar de fatalidade, Allan Kardec fez uma pergunta, e se eu não estou enganado, é a pergunta 459 do Livro dos Espíritos.
quando que Allan Kardec pergunta o Espírito da Verdade o seguinte: tem os espíritos influência sobre o que pensamos ou o que fazemos? A essência da pergunta foi essa. Eu nem vou buscar aqui, mas até vamos buscar, já que... Vamos buscar, sim. Vamos buscar, vamos. Pergunta 459, Livro dos Espíritos. Muito bem. Questão... aqui. Sim. Sim. Influência dos espíritos, as influências espirituais, Livro dos Espíritos. Cadê você? Não é essa. Aqui. Então, e é exatamente essa pergunta, 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Isso é o que Allan Kardec pergunta. O Espírito da Verdade vai dizer: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Vinícius, isso é muito importante. Se você quer trilhar esse caminho com seriedade, você tem que abandonar o controle. E nisso passa essa percepção. Eu não estou dizendo que é fácil. Porque tudo no mundo te sugere, te diz, te fomenta que você tem que ter controle de tudo e todos. Nesse caminho, não. Tem de abandonar esse controle, essa posse, esse domínio. Tem que abandonar o controle. Na pergunta 459, então, o Espírito da Verdade vai dizer que, de modo geral, todos nós somos controlados pelos espíritos, tal qual se fôssemos marionetes, Vinícius. Por quê? Porque, segundo o que Cristo coloca, Cristo vai dizer que Deus dá a cada um segundo suas obras, o que é justo e merecido. Nós não somos a suprema inteligência do universo. Mas aquele que é também a suprema inteligência do universo e causa primária de todas as coisas, é quem organiza tudo isso que se manifesta, usando os espíritos para isso. E muitas vezes, te digo, nem os espíritos assim o percebem, mas também o são usados. Para que cada um tenha o que precisa e merece. Mas o que é o que precisa e merece? O que precisa e merece é o amor que Deus tem para você, para mim e para todos. É o que todos nós precisamos e merecemos. É o amor desse Deus. Só que esse amor não está no que é gostoso, está no que a gente precisa e merece. Então, se a gente tem que aprender a lidar com raiva, nós vamos ser expostos a situações que vão nos proporcionar raiva. E aí nós, quando nós atingimos uma maturidade emocional, aprendemos a lidar com ela. E não nos deixamos ser engolidos por esse fogo que é a raiva, Vinícius. Então, todo espírito que encarna, ele já encarna com o entendimento que vai desencarnar, mais propõe para si mesmo como vai ser esse desencarne. Muitos espíritos pedem que sejam desencarnados de maneira violenta, que tenham essa oportunidade para compreender como é isso, como é, o que é violência. Por quê? Porque talvez já tenham sido violentos com os outros. Então pedem, por amor, para sofrerem de violência, para que compreender, para que sintam em si como é estar do outro lado. E em nisso gerar empatia. E nisso ter respeito
de uns pelos outros, porque nós, de modo geral, só aprendemos a respeitar quando estamos nos ossos e debaixo da pele do outro. Ou seja, nós viemos aqui, enquanto não amarmos, não respeitarmos, nós estamos aqui como se fosse no olho por olho, dente por dente. E a proposta de reencarnação, dentro da minha ignorância e da ignorância que se manifesta aqui, através de mim, é que a reencarnação é um olho por olho, dente por dente, sim, para aqueles que não amam. Então eles têm que ficar passando por situações até que passem a respeitar, a amar o outro. E não precisam mais disso. E aí não mais olho por olho, dente por dente. Não mais lei de talião. Aí sim, lei de amor. Então, Vinícius, tudo isso que se manifesta, toda essa forma, guerras, doenças, acidentes, tragédias, tudo isso do ponto de vista humano que é uma aberração. Do ponto de vista do espírito, é oportunidade. Do ponto de vista de Deus, é todo o amor. Seja feliz.